Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. He said His sons come to mourn over Him, and He perceive it not. Oh, that Thou would hide me in the grave and keep me in the secret place till Thy wrath be past. Point me a time and set me a time. Ele disse, seus filhos vêm prantear sobre ele sem que eu perceba. Quem me dera que me escondesses na sepultura e me guardasses no lugar secreto até que a tua ira passasse. Pusesses um prazo e me determinasses um tempo. We went going on like that talking. He is at the end of his distress. What would happen? Nós fomos, e continuando a falar assim, ele estava no final da sua angústia. O que aconteceria? The leaves live, come back in the trees. The flowers come back again. Everything else come up, but a man layeth down. He giveth up the ghost. He was in distress. He didn't know what could happen to him. And him at that age, when he did, then Jesus came along. God poured His head towards the sky, and he saw Jesus coming in the last days. As folhas vivem, voltam nas árvores, as flores voltam, tudo o mais se levanta. Mas o homem se deita e rende o espírito. Ele estava em angústia. Ele não sabia o que poderia acontecer com ele e ele naquela idade. Quando aconteceu isso, então Jesus chegou. Deus direcionou sua cabeça para o céu e ele viu Jesus voltando nos últimos dias. That darkest of hour, when his wife said, "Curse God and die the death." Yet he said, "Woman, thou speakest like a foolish woman. The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord." Naquela hora mais escura, quando sua mulher disse, amaldiçoa a Deus e morre, todavia ele disse, mulher, como qualquer doida falas tu. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Even his wife turned him down. His church turned him down. Everybody turned him down. In that dark hour where he didn't know where he was going from there, Jesus came along. Até sua mulher o rejeitou, sua igreja o rejeitou, todos o rejeitaram. Naquela hora escura, quando não sabia para onde estava indo dali, Jesus chegou. Then he screamed out, "I know my Redeemer liveth. And at the last days he'll stand up on the earth, and though at the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God whom I shall see." In his darkest hour, then Jesus come along. Yes, sir. Então ele clamou, eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, o qual verei por mim mesmo, em sua hora mais escura. Então Jesus chegou, sim, Senhor. For Moses, the darkest hour come for him in Israel. He was right in the line of duty, met God up there in the bush and said, "I am the I am." Moisés, para Moisés, a hora mais escura chegou para ele em Israel.
Ele estava exatamente cumprindo o dever, encontrou Deus lá na sarça e disse, eu sou. He went down and fought through all kind of impersonations of Jambres and Jambres, trying to impersonate his word. All this he stood true to God. He finally got Israel to believe. Ele desceu e lutou contra todo tipo de personificações de Janes e Jambres, tentando personificar seu trabalho. Em tudo isso, ele permaneceu fiel a Deus. Ele finalmente conseguiu que Israel crescesse. Here he comes out of Egypt, going up to the promised land where God said, you worship me on this mountain. That was the word of God. E aqui sai ele do Egito, indo para a terra prometida, onde Deus disse, tu me adorarás neste monte. Essa foi a palavra de Deus. Moses knew he had to go to that mountain. Hey, God said so. No Pharaoh can kill him. No devil can kill him. Nothing can kill him. He's coming to that mountain. I feel religious. Moisés sabia que tinha que ir para aquele monte. Amém. Deus disse isso. Nenhum faraó pode matá-lo, nenhum diabo pode matá-lo. Nada pode matá-lo. Ele está indo para aquele monte. Amém. Aleluia. Sinto-me religioso. He's going to that mountain, so are we on our road to glory. Nothing's going to stop him. No, God's going to vindicate his word. I don't care what takes place, he's going to do it anyhow. Ele está indo para aquele monte, assim estamos nós a caminho da glória. Nada vai nos deter. Não, Senhor, Deus vindicará a sua palavra. Não importa o que aconteça, Ele o fará de qualquer maneira. Yes. On his road, right in the path of duty, here he is hemmed in between the mountains. He listens and hears a roar behind him. What is it? Pharaoh's chariots for the thousands. Coming armored with spears and things to ride him down and trample him down. There's the Red Sea had him cut off. Sim, a caminho, exatamente quando cumpria o dever. Aqui está ele, encurralado entre as montanhas. Ele presta atenção e ouve um grande barulho atrás dele. O que é? Os carros de Faraó, aos milhares vindo com couraças e lanças e coisas tais para atropelá-los e pisoteá-los. Lá está o Mar Vermelho que o encurralou. What did he do? He got in distress. The people all screaming, oh, we're in for it now. Pharaoh will kill us. The swords will be run through us. Our babies will die here in the wilderness. Moses cried out, oh, God! And then Jesus came on the scene. O que ele fez? Ele ficou angustiado, o povo todo gritando, agora vamos pagar, Faraó nos matará, suas espadas nos traspassarão, nossos bebês morrerão aqui no deserto. Moisés clamou, Deus! E então Jesus chegou à cena. He was a pillar of fire. That's right. He come down and he hung between him and the danger. Amen. He's our go-between. He's a stand-between. Amen. A mediator. Ele era a coluna de fogo, isso mesmo. Ele desceu e pairou entre eles e o perigo. Amém! Ele é o nosso intermediário. Ele é interventor. Amém! Um mediador. There he stood, standing there, darkness to the Egyptians, those who were coming to try to do something about it. He was light to them to walk by. Lá ficou ele parado lá, escuridão para os egípcios, aqueles que vinham tentar fazer algo sobre isso. Ele era luz para eles, pela qual caminhar. And in the morning when the wind started blowing real hard that night, then what did he do? He had come in the form of the pillar of fire. Remember, he's still that pillar of fire. Yes, sir, when he was on earth, he said, I come from God and I go to God. Então, de manhã, quando o vento começou a soprar bem forte aquela noite, então o que ele fez? Ele tinha vindo na forma da coluna de fogo. Lembre-se, ele ainda é aquela coluna de fogo. Sim, Senhor. Quando estava na terra, ele disse, vim de Deus e vou para Deus. And after his death, burial, resurrection, and ascension, St. Paul, on his road down to Damascus, he was struck down by that pillar of fire. E depois de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, São Paulo, a caminho de Damasco, foi derrubado por aquela coluna de fogo. Remember, he was a Hebrew. He would have not said this. He said, Lord, who are you? Capital L-O-R-D, Elohim.
Who are you that a persecutor? He said, I'm Jesus. Amen. Lembre-se, ele era hebreu, ele não teria dito isso. Ele disse, Senhor, quem és? S-E-N-H-O-R, em maiúscula. Elohim, quem és a quem persigo? Ele disse, eu sou Jesus. Amém. Hallelujah! He's the first and the last, he says. A little while in the world seeth me, no more yet you'll see me. I'll be with you even in you. Aleluia! Ele é o primeiro e o último, ele ainda é o mesmo. Um pouco e o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis. Eu estarei convosco e em vós. The same pillar of fire, the same God, doing the same thing with the same promise. Amen. Making His word manifested. I am the resurrection life. I'm He that was, He that is, and He that shall come. Yes, sir. A mesma coluna de fogo, o mesmo Deus fazendo a mesma coisa, com a mesma promessa. Amém! Manifestando a sua palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que era, o que é e o que virá. Sim, Senhor. Our fathers eat men in the wilderness. He said they're everyone dead. But I am that I am. Sim, nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, eles estão todos mortos. Mas eu sou o que sou. Moses in the burning bush, that was the I am. He's still the I am. Not I was, I am. Present tense all time. Moisés, na sarça ardente, aquele foi o eu sou. Ele ainda é o eu sou, não eu fui. Eu sou, tempo presente, todos os tempos. We find out here that Moses is backed out into this corner. And Christ had come down. Now the Bible said that Moses esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Verificamos aqui que Moisés está encurralado bem neste canto e que Cristo desceu. Agora, e a Bíblia disse que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. The reproach of Christ. Christ was the anointing, the Logos that went out of God. The angel, any Bible reader knows that angel was Christ. O vitupério de Cristo. Cristo era a unção, o Logos que saiu de Deus. O anjo, qualquer leitor da Bíblia sabe que aquele anjo era Cristo. And there he was in the wilderness, and he came on the scene in the form that he was supposed to be manifested in. Glory to God! He comes today in the form of the same Christ manifested in him. E lá estava ele no deserto, e ele entrou em cena, na forma em que ele deveria se manifestar. Glória a Deus! Ele vem hoje na forma, o mesmo Cristo manifestando-o. He told him he'd take him out. He was doing it. There he come to stand by his word to vindicate it. Then after he'd done come like he did to Martha, then he called. He said, Moses, why are you crying to me? Speak to this people that you go forward. Ele lhes disse que os tiraria. Ele estava fazendo isso. Lá chegou ele para se pôr ao lado da sua palavra para vindicá-la. Então, depois que chegou, como fez com Marta, então ele chamou. Disse, Moisés, por que estás clamando a mim? Dize a esse povo que marche. That dark hour, the Red Sea opened up and they went across on their journey to fulfill the Word of God. Yes, at Moses' darkest hour, then Jesus come along. We got time now, and he called Moses. Naquela hora escura, o Mar Vermelho se abriu e eles atravessaram em sua jornada para cumprir a palavra de Deus. Sim, na hora mais escura de Moisés, então Jesus chegou. Temos tempo agora, e ele chamou Moisés. We want to draw your attention to another little man. His name is Jairus. There's so many of them in the world today. He was a secret believer. Queremos chamar sua atenção para outro pequeno homem. Seu nome era Jairo. Há tantos deles no mundo hoje. Ele era um crente secreto. He loved Jesus. He'd heard about him. He believed him. But you see, he had already joined himself to an organization. Ele amava Jesus. Ele tinha ouvido falar dele, ele cria nele, mas, veja, ele já tinha se unido a uma organização. He couldn't come out and confess it. He believed it, but he couldn't confess it.
So he had done joined up with the unbelievers. Sim, ele não podia sair e confessar isso. Ele cria nisso, mas não podia confessar de modo que havia se unido aos incrédulos. But he really believed it, but when a man gets in that shape, sometimes God brings him to this showdown. It's in distress. It's when we really show our colors, what we really are. Mas ele realmente cria nisso. Sabe, quando um homem chega a essa condição, algumas vezes Deus o traz ao confronto. É em dificuldade quando realmente mostramos nosso caráter, o que realmente somos. So there was already joined up to the unbelievers that he done went over and put his name on the book and so forth, and he was a priest, and so he just couldn't hardly make a confession because that was his meal ticket. So, but he still believed Jesus. Assim, lá estava ele. Ele já tinha se unido aos incrédulos e tinha ido e colocado seu nome no livro e assim por diante. E ele era sacerdote, e assim ele dificilmente poderia fazer uma confissão, porque aquele era seu ganha-pão. Desse modo, mas ele ainda assim cria em Jesus. One day his little girl got sick. All my, no doubt, a man like that would call the doctor. Physician come, attended to the child. Her fever got worse and worse. After a while, she got so hot and everything, she finally got at the point of death. Certo dia, sua garotinha adoeceu. Oh, que coisa! Ele, sem dúvida que o homem, se ele, assim, teria chamado o médico. O médico chegou, cuidou da criança. Sua febre piorava cada vez mais. Depois de um tempo, ela ficou tão quente e tudo, ela finalmente chegou ao ponto da morte. He was in distress. He had to do something. He just didn't know what to do. Now, he thought if I could only find him wherever he is. Ele estava angustiado, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Agora ele pensou, se somente pudesse encontrá-lo onde quer que esteja. Now, he never waited until it got nighttime, like Nicodemus did to have a private interview. Time was for action. The time had come for action, and he must act then. Agora ele não esperou até anoitecer, como Nicodemos fez, para ter uma entrevista particular. Era tempo de ação. A hora da ação tinha chegado e ele devia agir então. I think, brother and sister, the same is now. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. That separating line comes to every man and woman. It comes to every child. E eu acho, irmão, irmã, que é o mesmo agora. A hora da ação chegou. Chegou a hora de crer ou não crer. Essa linha de separação chega a todo homem e mulher. Chega a toda criança. Sometimes when you pass that line, there's only one thing left, that's judgment. When you pass between mercy and judgment, when you pass that line. Às vezes, quando você passa essa linha, só resta uma coisa, juízo. Quando você passa entre a misericórdia e o juízo, quando passa essa linha. Remember, he got in distress. He didn't know what to do. There stood his priests, all the rabbis standing around him. The fellowship was with him. All down there watching his little girl die. Lembre-se, ele ficou angustiado, ele não sabia o que fazer. Lá estavam seus sacerdotes, todos os rabinos ao seu redor. O companheirismo estava com ele por toda a parte lá, observando sua garotinha morrer. The doctor standing on the outside with his hands folded, shaking his hands. I'll give every medicine that I know. And still, see, it was Jesus working all the time. Jesus is doing this for a purpose to bring the color out of that little fella. O médico em pé do lado de fora, com as mãos juntas, sacudindo as mãos. Dei todo o remédio que conhecia e ainda assim... Veja, era Jesus operando o tempo todo. Jesus estava fazendo isso com um propósito para manifestar o caráter daquele pequeno companheiro. After a while, I can see him go get his little black hat and pull it on, put his little priest coat on. Where are you going? I'm hurt. He's down the river. I'm going after him. Oh, my! Where he went? Após algum tempo, posso vê-lo pegar seu pequeno chapéu preto e o colocar, vestir sua pequena túnica de sacerdote. Aonde vais? Ouvi que ele está rio abaixo. Vou atrás dele. Oh, que coisa! Lá se foi ele! In that hour of distress, he had to make a decision. That his child die, or he know that was a manifestation of the word. Naquela hora de angústia, ele teve que tomar uma decisão, deixar sua filha morrer, ou ele sabia que aquela era a manifestação da palavra. He was a priest and he had read the word, and he knew that was God's manifestation. God was in Christ, reconciling the world to himself.
Ele era sacerdote e tinha lido a palavra e sabia que aquela era a manifestação de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. He knew that, and he was forced to the issue. He had to make a mistake. Let his child die or make his confession. When he got in that distress, it was about that time that Jesus came along. Ele sabia disso e foi forçado a encarar o assunto. Ele tinha que cometer um erro, deixar sua filha morrer ou fazer sua confissão. Quando se viu naquela angústia, foi mais ou menos naquele momento que Jesus chegou. He went to see him. He said, I'll go with you, whatever you say. And on the road here come a runner, the dark thing there, and made his confession. And he believed him. He done excommunicated himself then, put himself in public eyes, and that he was a believer on Jesus. Ele foi vê-lo. Ele disse, irei contigo, tudo quanto disseres. E pela estrada, aqui vem um mensageiro, a coisa escura ali. Ele fez sua confissão que cria nele. Ele já havia se excomungado então e se exposto publicamente, então, que era um crente em Jesus. And here come a runner said, don't bother nobody because your girl's already died. She died yesterday. She's already dead. Don't fool with it no more. E aqui vem um mensageiro, disse, não incomodes ninguém porque sua menina já morreu. Ela morreu ontem, ela já está morta. Não perca mais tempo com isso. And always a little heart like to fail, but he looked and seen those eyes of Jesus and said, didn't I say to you? Don't fear if you want to see the glory of God. What you scared about? I've already told you I would go. Oh, seu pequeno coração quase parou, mas ele olhou e viu aqueles olhos de Jesus, disse, não te disse eu? Não temas, se queres ver a glória de Deus, do que estás com medo? Eu já te disse que iria. He's already said he would come. He's already said he'd do this, and here he is doing it. Amen. Amen. He said he would rise on the scene in the last days and do these things as he did, as we read last night and talked. Here he is doing it. What are you scared about? Ele já disse que viria, ele já disse que faria isso, e aqui está ele fazendo. Amém? Ele disse que se levantaria em cena nos últimos dias e faria essas coisas como ele fez, como lemos ontem à noite e conversamos. Aqui está ele fazendo isso. Do que você está com medo? Remember, when he came and he called her from the dead. He came on the scene and called her from the dead. Lembre-se, quando ele chegou e a chamou dentre os mortos, ele chegou em cena e a chamou dentre os mortos. Old blind Bartimaeus one time hit his darkest hour. Jesus was down there organizing a full gospel businessman's breakfast down there in Jericho. And he had Zacchaeus down there. He met him in a tree down the street. So when he wouldn't organize anything else, I'm sure. See? O velho cego Bartimeu, certa vez, deparou-se com sua hora mais escura. Jesus estava lá, organizou um café da manhã dos homens de negócios do Evangelho completo lá em Jericó e estava com Zaqueu lá. Ele o havia conhecido em uma árvore, rua abaixo. Assim, quando ele estava bem, ele não organizaria nada mais, tenho certeza. Estão vendo? So then, when he come down there and he had him, Zacchaeus went with him. Old blind Bartimaeus had been blind since his little boy, so he thought Jesus might come out that gate, and he was waiting. Então, quando chegou lá, e ele o levou, Zaqueu foi com ele. O velho cego Bartimeu era cego desde garoto, então ele achou que Jesus poderia sair por aquela porta e estava esperando. After a while, he heard a lot of noise and everybody coming by, and he heard the priest saying, Hey, you going up the hill there. We hear that you raised the dead. We got a whole graveyard full of them up here. If you be the Messiah, come up here and raise these dead. You know that same devil still lives? In a form of religion, the same way. Depois de um tempo, ele ouviu muito barulho e todo mundo passando, e ouviu o sacerdote dizer, Ei, tu subindo a colina aí, fez. Ouvimos dizer que tu ressuscitas os mortos. Temos um cemitério inteiro, cheio deles aqui em cima. Se és o Messias, sobe aqui e ressuscita estes mortos.
Vocês sabem, aquele mesmo diabo ainda vive, vejam, em forma de religião, da mesma maneira. Estão vendo? If you be the Messiah, you raise the dead. We got a graveyard full of them up here. Come, oh, everybody screaming, one hollering, Hosanna to the prophet, another hollering this, that, the other. Such a confusion. Se és o Messias, nós ressuscitas os mortos. Temos um cemitério cheio deles aqui em cima. Vem. E, todos gritando. Um gritando, Hosana ao profeta. Outro gritando isto, aquilo ou aquilo mais. Tanta confusão. This old blind man thought, oh, I missed him. He come out down there and I thought he'd come here. I've been put in the wrong place. And he got to screaming. Este velho cego pensou, eu o deixei escapar. Ele saiu por lá e pensei que viria aqui. Fui colocado no lugar errado. E ele começou a gritar. Thought if he is the Word, he's God. He's got to be. So, oh, Jesus, thou Son of David, have mercy on me. In that hour of distress, he called out. Pensou, se ele é a palavra, ele é Deus, ele tem que ser assim. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquela hora de angústia, ele clamou. Now, Jesus, if you'll mark him, here was the Jericho where they said he was sitting, he was 150 yards from where Jesus was with thousands of people rushing around him. He couldn't have heard that man's cry. No, but he felt it. He stopped. Agora, Jesus, se você notar aqui, estava em Jericó, onde disseram que ele estava sentado e ele estava a 150 jardas de onde Jesus estava, com milhares de pessoas passando com pressa ao redor dele. Ele não poderia ter ouvido o grito daquele homem. Não, mas ele sentiu, ele parou. I want to preach one of these nights, and then Jesus stopped. Oh, and then Jesus stooped. Oh, but when Jesus stopped, what was it? He called him. Quero pregar uma noite dessas, e então Jesus parou. E então Jesus se inclinou. Mas quando Jesus parou, o que aconteceu? Ele o chamou. The Master has come. Don't be weary, said the disciples. He calleth thee. He's calling you. Called him out from that crowd. He does the same thing now. Does it soak in? O mestre chegou, não te impacientes, disseram os discípulos. Ele te chama, ele está te chamando. Chamou-o dentre aquela multidão. Ele faz o mesmo agora. Será que isso penetrou? Estão vendo-a? The Master has come and called for you. And he called him from blindness to life. The Master has come and he calls for you. And when he called him, he gave him back his sight. O mestre está cá e chamou-te, e ele o chamou da cegueira para a luz, das trevas para a luz, e ele o chamou, passou da morte para a vida. O mestre está cá e chama-te, e quando ele o chamou, ele lhe devolveu a vista. The little woman with the blood issue one time up on the hill had spent all of her money with the doctors. She no doubt had sold the team, had sold the farm, had it mortgaged. A pequena mulher com o fluxo de sangue em certa ocasião no monte havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Ela, sem dúvida, tinha vendido a parelha. Eles tinham vendido a fazenda, a hipotecaram. They'd spent all they could with the physicians. None of them done her any good. She constantly got worse and worse. The blood wouldn't stop. Constantly on and on it went. She got deeper and deeper. Eles gastaram tudo o que puderam com os médicos. Nenhum deles lhe serviu de coisa alguma. Ela constantemente ficava cada vez pior. O sangue não parava, continuava constantemente, sem parar. Ela decaía cada vez mais. And one day, while sitting there knitting up on the hill from where she lived, she looked down into the valley and she seen a boat come in. Everybody began to run Hosanna to the prophet. She'd heard about him. Faith comes by hearing. Now she said, I'll go down and get a look at him. E certo dia, estando sentada lá, tricotando na colina onde morava, ela olhou para o vale e viu um barco chegar. Todos começaram a correr. Hosana ao profeta. Ela tinha ouvido falar dele. A fé é pelo ouvir. Agora ela disse, vou descer e dar uma olhada nele. And when she walked down there and she first got a sight of the Word of God manifested in flesh,
There's something about his talk and his looks that she knowed that was him. Yes, sir. E quando ela foi até lá e viu pela primeira vez a palavra de Deus manifestada em carne, havia algo em seu falar e sua aparência que ela soube que era ele. Sim, Senhor. Oh, if I could only attract his attention some way, if I could only touch him in some manner. And she slipped through the crowd and she touched his garment. Oh, se eu pudesse apenas atrair sua atenção de alguma maneira, se pudesse apenas tocá-lo de alguma maneira. E ela foi pela multidão sem ser notada e tocou na sua veste. I remember it wasn't her finger that it fell. No, sir, because the Palestinian garment hangs loose. And Peter said, everybody's touched. He said, but this is a different touch. I perceive that I have gotten weak. Agora lembrem-se, não foi o dedo dela que ele sentiu. Não, Senhor, porque a veste palestina é solta. E Pedro disse, todos tocaram em ti. Ele disse, mas este é um toque diferente. Percebo que fiquei fraco. Jesus had come. Her money was gone. Everything was gone. But in that dark hour when the blood wouldn't stop and the doctors couldn't stop it, Jesus come, and what did he do? He called her. Looked around until he found her, and he said, you had a blood issue, but it stopped. Jesus tinha chegado, seu dinheiro tinha acabado, tudo tinha acabado, mas naquela hora escura em que o sangue não parava e os médicos não conseguiam pará-lo, Jesus chegou. E o que ele fez? Ele a chamou. Olhou ao redor até que a encontrou e disse, tu tinhas um fluxo de sangue, mas parou. He's the same yesterday, today, and forever. Master has come, and he calls for you. He's come and he called. He called her back to health. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Mestre está cá e chama-te. Ele chegou e chamou. Ele a chamou de volta à saúde. The little woman at the well that we spoke of last night, all hopes is gone. Perhaps maybe her fifth husband had left her, and she just took the sixth one that night, and she was a little doubt about him. A pequena mulher junto ao poço de que falamos ontem à noite. Todas as esperanças tinham acabado. Talvez, quem sabe, seu quinto marido a tivesse deixado e ela tinha acabado de arranjar o sexto aquela noite. E ela estava um pouco em dúvida quanto a ele. Morally, she was gone. She wanted to be a real lady. No doubt she'd been reading the Bible. And she was going along there, going up about 11 o'clock. She couldn't come early in the morning when the righteous women come. Moralmente, ela estava acabada. Ela queria ser uma verdadeira dama, sem dúvida, que ela andou lendo a Bíblia. E ela estava indo lá por volta das 11 horas. Ela não podia ir de manhã cedo quando as mulheres honradas iam. And they packed their water up on their head in the jugs and went back down, so she couldn't come mix with them. They had a segregation of that in that day. The right and wrong didn't mix together. E elas carregavam sua água sobre a cabeça e os jarros e desciam. E assim, ela não podia ir misturar-se com elas. Eles tinham uma segregação disso naquele dia. O certo e o errado não se misturavam. The immoral stayed in their place. So she couldn't come with the rest of them. They wouldn't let her come. So after everybody got their waters and went back, she come for better. As imorais ficavam no seu lugar, de modo que ela não podia ir com as demais. Não lhe permitiriam ir. Assim, depois que todas tinham tirado sua água e voltado, ela veio para o melhor. And then she come up there with this pot on her head. No doubt she's going along thinking, now the man that I married got a hold of last night, I'm doubting him. E então ela chegou lá com esse cântaro sobre a cabeça, sem dúvida que estava indo, pensando, agora, o homem com quem me casei ou me encontrei na noite passada, estou duvidando dele. He's a man, he acts so funny, I just don't know about him. I haven't got a chance, I'm ousted from society, and I can't go to those churches, they don't, just look at him. I don't know what to do. Ele é um homem, ele age de modo tão esquisito. Eu tenho minhas dúvidas quanto a ele. Eu não tive oportunidade. Fui expulsa da sociedade e não posso ir àquelas igrejas. Elas não... Olhe só para elas. Não sei o que fazer. I'm in distress, and I've been reading the Bible. Surely someday that prophet will come on the scene.
I know they claim that there is no such a thing, and this is so maybe 100 years off and 1,000 years off. We've been looking for it for thousands of years. It's never happened yet, so we ain't looking for it now. Everything's so, oh no, we got churches and things. We don't need nothing like that now. Estou angustiada e tenho lido a Bíblia. Certamente, algum dia aquele profeta entrará em cena. Agora, sei que alegam que não há tal coisa e é assim. Talvez 100 anos em atraso e 1000 anos em atraso. Temos esperado por milhares de anos e ainda não aconteceu, de modo que não estamos esperando isso agora. Tudo é assim. Oh, não, nós temos igrejas e tudo mais. Não precisamos de nada assim agora. So it's just no longer our thinking. You know, when you think about him, that's when he appears to you. Like we had last night when they was on the road to Emmaus. De modo que ela estava indo lá pensando, sabe, quando você pensa nele, é quando ele aparece a você. Como vimos ontem à noite, quando estavam a caminho de Emaús. When she thought of those things, she heard a man say, "Bring me a drink." Enquanto pensava nessas coisas, ela ouviu um homem dizer, traze-me de beber. What about in her darkest of hours when her morals is gone? Maybe a pretty little lady been turned on the street to live in. Sometimes it's not the little girl's fault, it's her parents' fault. To let her get out like that. Que me diz disso? Em suas horas mais escuras, quando sua moral estava arruinada. Talvez uma mocinha bonita que tinha sido abandonada na rua para viver assim. Às vezes, não é culpa da mocinha, é culpa de seus pais ao deixá-la sair assim. And there she was, maybe her little curls all hanging down. She was depleted, going along weary, and nobody had anything to do with her. The child, maybe a big story behind it. E lá estava ela, talvez com seus cachinhos todos caídos. Ela estava esgotada, indo cansada, e ninguém tinha nada a ver com ela, a criança, e talvez uma grande história por detrás disso. Anyhow, I know one thing, she had read the Bible and she believed the Bible. And there was a little seed laying down in her heart, says, if it ever happens, I'll know it. She was predestinated to that. De qualquer forma, eu sei uma coisa, ela tinha lido a Bíblia e ela cria na Bíblia. E havia uma pequena semente que encontrava-se em seu coração. Disse, se algum dia isso acontecer, eu saberei. Ela estava predestinada a isso. Look at that old Judas standing there and acting like what he did. His black down the bottom of his heart. The light was shining up here in his works. But down in his heart, he didn't believe it. Olhe para aquele velho Judas lá de pé e agindo como fazia. Estava negro no fundo do seu coração. A luz estava brilhando aqui em cima em suas obras, mas no fundo do coração. Ele não cria nisso. And here she was. See, the light couldn't get down to that. But here she was, she believed it, but her life was blacked out. When the light struck, it took the blackness out. But when the light struck up here, it blacked it all over. That's the difference. E aqui estava ela. Veja, a luz não podia descer até aquilo, mas aqui ela estava. Ela cria nisso, mas sua vida estava enegrecida. Quando a luz bateu, tirou a escuridão. Mas quando a luz bateu aqui em cima, enegreceu por completo. Essa é a diferença. See, she was born for that purpose. She said when he told her how many husbands she had, what happened? She got all at once excited like. She got in distress. Veja, ela nasceu com esse propósito. Ela disse quando ele lhe disse quantos maridos ela teve, o que aconteceu? De repente, ela ficou meio ansiosa, ficou aflita. She said, Sir, I perceive that you are a prophet. I know that when the Messiah cometh, he'll do these things. Amen. Then he called her. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Sei que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Então ele a chamou. Then he called her, I'm he that speaks with you. She recognized it by the word of God. He called her from her sins to a life that her name is in the Bible, and she's got immortal life today. He can call you the same way because he's the same yesterday, today, and forever. Então ele a chamou, eu o sou, aquele que fala contigo. Ela reconheceu isso pela palavra de Deus. Ele a chamou dos seus pecados para uma vida. E o nome dela está na Bíblia, e hoje ela tem vida imortal.
Ele pode chamá-lo do mesmo modo porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Her morals was gone, but still she knew that he had that discernment. She knew that that had to be the Messiah. Then when Jesus said, I am he, she knew that was. Oh, sim, sua moral estava arruinada, mas ainda assim ela soube que ele tinha esse discernimento. Ela sabia que aquele tinha que ser o Messias. Então, quando Jesus disse, eu o sou, ela soube que era. One time the disciples was out on the boat, all hopes is gone, the storms had went away without Jesus, and the storms are just like it was at Lazarus' house. Certa vez, os discípulos estavam no barco, todas as esperanças tinham terminado. As tempestades, eles tinham partido sem Jesus, e as tempestades estavam exatamente como na casa de Lázaro. All hopes is gone, the little old boat had waterlogged, and they were screaming and crying and maybe praying and going on. The lightning of flashing and the boat filled up with water, the mast poles dropped down, the oars broke, and they were holding one another crying. Todas as esperanças tinham terminado, o velho barquinho estava inundado, e eles estavam gritando e chorando, e talvez orando e agindo assim. E o relâmpago lampejando, e o barco cheio de água, os mastros caídos, os remos quebrados, e eles estavam abraçados uns aos outros, gritando. And that real darkest of hour, then Jesus come walking along. But he looked like a shadow to them. He looked scary, like a spirit. And they cried out with fear. That's what's the matter today. Jesus comes in an hour, your dark hour, and you're afraid of it. You don't know what it is. E naquela hora mais escura, então Jesus chegou caminhando. Mas ele parecia uma sombra para eles. Ele parecia assustador, como um espírito. E gritaram de medo. É isso que acontece hoje. Jesus chega no momento de sua hora escura e você tem medo disso. Você não sabe o que isso é. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Again.